Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de ter liberdade em tantos lugares onde teu povo não tem liberdade para se reunir, para buscar a ti, Senhor. Nós temos essa bênção, Senhor, de tantos e tantos lugares teu povo se reúne, ó Deus, neste país. Nós pedimos que o Senhor esteja com todos, ó Deus, durante todo esse dia, agora de manhã, à noite, que o povo teu está reunido para te adorar, para ouvir a tua voz. E pedimos, ó Deus, que aqui também o Senhor esteja falando, ó Deus, que o Senhor possa abrir a tua palavra, ó Deus, chegar aqui como nos tempos antigos, Senhor, e abrir a palavra, abrir o nosso coração, ó Deus, fazer com que cheguemos mais perto de ti, Senhor, porque sabemos que o que o Senhor quer não é o livro, o conhecimento em si, mas é que nós tenhamos um relacionamento vivo contigo, Senhor. E é isso que nós estamos buscando pela tua palavra. Em nome de Jesus te suplicamos. Amém. Muito bem, estamos então em 2 Crônicas 24, sempre fazendo o paralelo também com 2 Reis 12, que é a mesma história. Estamos vendo essa parte da vida do rei Joás. Tem a parte em que ele estava servindo ao Senhor e sendo fiel, aos propósitos de Deus, e tinha a parte em que, daqui a pouco nós vamos ver como uma outra parte da vida, do reinado dele, ele não estava sendo fiel. Mas só vamos completar uma parte que a gente tinha iniciado domingo passado. Aqui a gente colocou uma relação, só para quem não esteve domingo passado, para poder acompanhar. Nós vimos que juntando a parte em que Joiada estava preparando o caminho para que Joás fosse rei, então assim, a sequência de eventos para conduzir à restauração da casa de Deus. O que aconteceu nessa primeira parte do reinado de Joás é que ele restaurou a casa de Deus, que estava em ruínas por causa de tanto tempo sob a influência da rainha Atalia e toda aquela influência que veio de Acabe e Jezabel. Então a casa de Deus estava abandonada, as pessoas tinham tirado as coisas da casa de Deus. Então a casa de Deus estava em ruínas, em abandono, e a restauração do descendente de Davi, Joás, fazia parte desse processo para restaurar a casa de Deus. Então, não vou repetir assim tudo, é só para lembrar em que ponto nós estamos aqui, Houve uma aliança com Deus e com o povo, vários aspectos de aliança. O descendente de Davi, que representa a centralidade de Jesus, foi restaurado ao trono. Depois, esse aqui seria um avivamento, uma restauração do aspecto do povo realmente ter um coração para amar a casa de Deus, amar Deus acima de todas as coisas e colocar a centralidade de Jesus como o nosso rei. Depois disso é que puderam restaurar a ordem de Moisés e Davi, que isso tudo foi naquele momento em que Joás ainda era uma criança e o sacerdote Joiada estava coordenando, dirigindo as coisas. Então, o sacrifício, a ordem de Moisés, todo o aspecto assim da palavra de Moisés, que era fundamento de tudo, e de Davi, de adoração. Então, os dois aspectos principais, nós vamos ter oportunidade de ver isso mais vezes nas outras restaurações que vão acontecer pela frente. Agora, quando Joás assumiu o trono, então ele sentiu o desejo de restaurar a casa de Deus
e nós vimos então que as coisas não funcionaram imediatamente, mas à medida que ele entendeu a parte do sacerdócio e a parte da administração, ele separou as duas funções, então aí a contribuição do povo começou a funcionar devidamente, e aí houve uma restauração da manutenção financeira da casa de Deus. Então, primeiro ele precisou desatar o entrave, que era assim, o sacerdote fazendo tudo, mas não estava, não aconteceu a restauração, a contribuição, aquilo que precisava acontecer. E quando ele separou essa parte da administração financeira do ministério do sacerdócio, então as coisas começaram a funcionar e houve uma liberação para o povo contribuir com alegria, e as coisas começaram a funcionar. Mas ele precisou separar esse aspecto do sacerdócio do aspecto da administração da casa de Deus. E aí então as finanças voltaram, fluíram normalmente, e eles puderam restaurar a casa de Deus. E depois que eles restauraram a casa de Deus, aí eles puderam restaurar também os utensílios. Então, essa é a sequência que a gente viu, acho que é bem significativa, tem muitas implicações para a gente, coisas que Deus precisa nos revelar progressivamente, ok? Então, hoje nós só vamos completar esse aspecto. Nós lemos no profeta Ageu como o povo de Deus precisa ter uma restauração do amor pela casa de Deus. Nós estamos muito acostumados, isso em todas as épocas, mas nós vivemos numa cultura evangélica cristã que há muito enfoque, há muita ênfase no que Deus pode fazer por nós. Então isso, às vezes nós chamamos isso do evangelho da prosperidade, mas muitas pessoas que não aderem, que não apoiam o evangelho da prosperidade, também acabam caindo nessa mesma situação, porque é uma verdade da palavra de Deus. Deus nos ama, Deus quer providenciar. A maneira que Deus nos atrai muitas vezes é através das nossas necessidades. Isso não é uma coisa ruim, mas o evangelho, ele não é Deus centrado no homem, né? Isso parece simples, mas não é simples. Pode acreditar que nós temos muita dificuldade para entender essa separação. Mas o evangelho não é Deus centrado no homem. O evangelho é uma restauração do homem centrado em Deus, né? Parece muito óbvio, talvez a gente não consiga ver as grandes implicações, mas isso tem muita implicação na nossa vida e na forma como nós vivemos a vida cristã, e na forma como nós entendemos o evangelho. Recentemente nós publicamos uma mensagem daquele irmão judeu, o Asher, né, que ele fala assim, as duas mensagens da cruz. Então tem a mensagem da cruz, que é Jesus morreu para nos salvar, para perdoar nossos pecados. Essa parte tem sido muito enfatizada. Jesus morreu na cruz por causa dos meus pecados, Jesus morreu na cruz para que eu tenha vida eterna, Jesus morreu na cruz para que eu possa ser curado e restaurado. Então isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma grande mensagem da cruz, o amor de Deus por nós. Tudo começa no amor de Deus por nós. Mas tem uma outra mensagem na cruz, é que Jesus morreu na cruz, e o próprio Pilatos escreveu isso sem saber o que ele estava fazendo. Ele morreu na cruz e foi escrito lá, Jesus, o Rei dos Judeus. E aí tem um grande aspecto que está na Bíblia inteira, que Deus quer morar na terra, que Deus quer restaurar todo o seu propósito de reinar, de trazer um reino de harmonia. Isso vai ser maravilhoso para nós, mas isso tem a ver com o reino de Deus. Deus recebendo de volta o seu lugar de centralidade, e nós aprendendo que eu fui salvo
não só para ver o que Deus pode fazer para mim, mas eu fui salvo para poder participar do processo de tornar Jesus rei sobre a terra outra vez. Eu faço parte desse processo, você faz parte desse processo. E Jesus não voltou ainda, porque nós ainda não estamos prontos para coroar Jesus rei sobre todo o reino de Deus aqui na terra. Então, tudo isso aí faz parte de um grande propósito de Deus que a maioria dos cristãos não tem entendido. Então, a casa de Deus, o que eu só queria, antes de passar para essa próxima etapa, né, na vida de Joás, uma etapa negativa, porque essa aqui foi tudo um aspecto muito positivo da restauração da casa de Deus, do que foi feito ali, mas tem uma outra etapa na história de Joás, que é muito negativa, que é muito triste, mas antes de entrar nisso, eu só queria completar um pouquinho mais, que nós iniciamos domingo passado, falando sobre como isso se aplica na nova aliança, porque nós estamos vendo esses modelos, essas figuras, essas histórias do Velho Testamento, mas estamos querendo entender como isso se aplica na nova aliança, na nossa época. Então, essa casa de Deus que Joás restaurou, o que isso é hoje? Claro, todo mundo sabe, a casa de Deus é a igreja não é um prédio, a igreja são as pessoas. Então, a gente quero enfatizar um pouquinho mais, a gente só iniciou no final da aula passada, mostrando como, naquela época, eles estavam contribuindo para que aquele prédio, a casa de Deus, fosse restaurada. Hoje também, nós precisamos, nós estamos enfatizando, aqui esse ponto aqui, a manutenção financeira da casa de Deus. Naquela época, para que a casa de Deus fosse restaurada, precisava de dinheiro. Hoje é tudo espiritual, não tem mais dinheiro, certo? Não está certo, né? Hoje tem dinheiro também. O dinheiro não como é que eu posso falar assim? O dinheiro não foi espiritualizado, né? O dinheiro é uma figura, não, dinheiro existe. O dinheiro é uma parte importante da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual, né? Nossa vida não é dividida em espiritual. No domingo ninguém pensa no dinheiro, amanhã a gente volta àquela parte da nossa vida que não é espiritual, a gente trabalha e faz todos os nossos alvos, nossos objetivos, acumulando dinheiro, mas aqui na casa de Deus, a gente dá 10%, mas o resto faz parte da nossa... Não, para o cristão não tem essa divisão. Nossa vida de domingo a domingo é do Senhor, amém? Nosso tempo é do Senhor, nosso dinheiro é do Senhor, e o que nós fazemos com o nosso dinheiro diz muito de como é a nossa vida, porque eu posso ser muito espiritual aqui, mas na hora de decidir o que eu faço com o meu dinheiro, aí que eu vejo realmente o quanto espiritual que eu sou. Então, a casa de Deus precisa de dinheiro. Eu sempre repito isso, é muito delicado falar sobre dinheiro. Por quê? Porque muita gente hoje fala sobre dinheiro na casa de Deus de uma maneira errada. É como essa questão de prosperidade. Deus quer nos abençoar, Deus nos ama, Ele está preocupado com nossos problemas pessoais, familiares, financeiros. Ele está preocupado, Ele quer nos abençoar. Então, esse aspecto do Evangelho de que Deus quer tocar na nossa vida e resolver nossos problemas, não é uma coisa errada. O grande erro da igreja é que nós só falamos sobre isso. Nós não vemos o aspecto de Deus querer que a nossa vida, que Ele ama, que Ele restaura, que Ele abençoa, a nossa vida precisa ter um alvo, a nossa vida precisa ter um propósito. E a coisa que mais nos diferencia das pessoas que não tiveram experiência com Deus, ou que tiveram uma experiência muito rasa com Deus, é qual o propósito da nossa vida. A nossa vida gira em torno do quê? O que nos move, a nossa motivação, aquilo que nos faz ficar animados, né? Porque quando a gente está nas coisas de Deus, assim, a gente fica assim, tal...
Que bom, né? Que bom que Deus opera, que bom a história. Mas isso não me anima. Agora, você quer ver eu ficar animado? É falar sobre meu projeto, é falar sobre, sei lá, se eu me interesso por futebol, por política, ou por negócios, ou por carros, ou por cozinha, ou por... Assim, o que me motiva? O que é interessante na minha vida? Né? Pensa assim, o que faz você ficar animado para conversar? Então, o que é a motivação maior da nossa vida? A nossa vida nunca pode ser vivida num vácuo. Até as pessoas que ficam na cadeia, que não têm o que fazer com o tempo, eles começam a pensar, todo mundo tem algum objetivo, que seja assim, eu vou pegar a melhor parte da comida na próxima refeição, mas todo mundo vive em função de alguma coisa, em função de alguma expectativa. Se você não tem expectativa, você morre, não é verdade? Tem muitas pessoas vivas, mas mortas, porque não tem expectativa, não tem motivação nenhuma. E a nossa motivação, ela precisa girar em torno de alguma coisa verdadeira, eterna. E a casa de Deus, então, é isso que eu queria colocar. A casa de Deus, ela é a grande motivação. No Antigo Testamento nós vemos isso progredindo. Começa com Abraão, né, todo o processo de restauração do propósito de Deus na terra começa com Abraão, e os grandes amigos de Deus, né, os gigantes, né, são Abraão, Moisés. Tem outros que foram tremendos também, como Samuel, mas os grandes gigantes na história do povo de Israel foram Abraão, Moisés e Davi. E todos eles foram chegando mais, né, cada um na sua posição na história, foi chegando mais perto daquilo que Deus realmente queria. Abraão foi um amigo de Deus, mas na época dele, era ele, a Sara, depois veio Isaac. E era só isso, porque Deus estava começando algo que cresceria e alcançaria todas as famílias da terra. Então Deus estava com um projeto em andamento. Não que Deus não se interessasse pelo resto da humanidade, mas ele começou com Abraão algo que iria alcançar toda a humanidade. Com Moisés, chegou mais perto, ele queria toda uma nação para ser sacerdotes ou amigos dele. E depois nós chegamos com Davi, que teve a revelação da casa de Deus, que Deus queria realmente morar com o povo. Então, a casa de Deus, ela representa, nessa progressão da história do povo de Israel, ela representa o pico máximo, quando alguém chegou mais perto daquilo que Deus realmente queria fazer, era quando Davi viu a casa de Deus, que Deus queria morar na terra. Então, isso deveria ser a nossa grande motivação. Então, a minha pergunta isso é só uma parte, eu só vou ler um aspecto, não é o aspecto todo, mas eu quero só mostrar para vocês, no Novo Testamento, a gente já viu semana passada, então não vou tornar a ler, Atos 4, 32, nós vimos que na igreja primitiva, quando as pessoas corresponderam ao Evangelho, Deus enviou seu Filho. As pessoas entenderam que Deus tinha amado ao homem a tal ponto que deu seu Filho, tudo que ele tinha. O que as pessoas fizeram como resposta a esse Evangelho, essa palavra? Atos 4:32, eles davam tudo o que eles tinham. Para quem? Para quem? Para onde? Por que a casa de Deus precisa de dinheiro? A casa de Deus. Deus é Deus. Como dizem em Salmos, Deus tem toda a criação, toda a riqueza, né? Naquele tempo eles falavam muito assim, riqueza era muitos rebanhos, né? Então quando ele fala assim, Deus tem o gado na terra inteira, é como assim, Deus tem a riqueza. Hoje talvez falaríamos, Deus tem os bancos do mundo inteiro, sei lá, o que nós falaríamos hoje? Mas para eles a riqueza eram os rebanhos. Então quando o salmista fala, Deus não precisa da minha oferta, Deus é dono de tudo, Deus tem todos os rebanhos, todas as riquezas do mundo inteiro, o que eu vou oferecer para Deus? Mas na Bíblia inteira,
quando o povo corresponde a Deus, eles dão dinheiro. Eles dão daquilo que eles têm. Agora a minha pergunta é, por que precisa de dinheiro? Se a casa é de Deus e Deus não precisa de dinheiro. O que você vê na igreja primitiva? Por que eles davam dinheiro? Para que a casa de Deus, que somos nós, não tivesse ninguém necessitado. Era essa a razão. Eles davam não 10%, não 20%, não 30%, eles davam tudo que eles tinham. Eles davam tudo. Não para que eles ficassem sem. Então nós vamos ler hoje uma outra passagem que é muito usada assim quando se fala em dinheiro na igreja, né? Então tem todas essas passagens, né? Eu estou tentando resgatar um pouquinho, dizendo, em primeiro lugar, minha intenção não é dizer que todo mundo que prega sobre dízimo, que está tudo errado. Eu não estou aqui para criticar. O dízimo é o mínimo dos mínimos, mas quem prega que deve dar o dízimo, está certo. Se não estiver dando dízimo, gente, nós estamos piores do que a velha aliança, nós estamos piores do que... como Paulo também fala sobre quem não cuida da própria família, é pior do que o infiel. Então, gente, assim, tem coisas mínimas que Deus deu no Velho Testamento. A nova aliança é para ser muito mais. Então, não fique orgulhoso se você estiver dando o dízimo. Você está no mínimo. Sabe aquela parábola que Jesus disse, quando nós tivermos feito tudo que Ele mandou, e a gente está esperando um elogio do mestre, ele fala assim, vocês são servos inúteis. Eu fico pensando, meu Deus, o negócio está ruim, eu não estou nem fazendo tudo o que ele mandou, eu nem cheguei na posição de inútil, eu não cheguei nesse estágio ainda, né? Que hora que vocês estiverem fazendo tudo o que ele mandou, ele fala assim, mas vocês ainda estão fazendo só o que mandou. Por que é inútil? Porque o útil é aquele que faz o que o servo não mandou. Ele enxerga antes, ele é como Davi. Deus não tinha mandado fazer a casa, e Davi falou assim, Deus, eu quero fazer uma casa para o Senhor. E Deus manda o profeta e fala assim, eu nunca pedi casa. A gente até acha assim, acho que Deus não gostou da oferta de Davi. Não é isso. Deus está falando, eu nunca pedi e você descobriu algo que eu queria sem eu pedir. Deus ficou simplesmente impactado. Eu sempre falo assim, a coisa que eu mais quero na vida é poder surpreender Deus. Assim, é impossível. Deus não é possível você surpreender Deus. Deus sabe de todas as coisas. Mas tem muitas vezes na Bíblia que Jesus, que é o Filho de Deus, que manifesta quem Deus é, tinha pessoas que surpreenderam Jesus, né? O centurião que falou assim, não precisa ir na minha casa, basta falar. Ou a mulher cananeia que falou assim, tudo bem, Senhor, eu posso ficar com as migalhas, até os cachorros têm migalhas. Então tinha coisas que Jesus, eu nunca vi uma coisa assim. Jesus falava isso. Eu nunca vi fé assim em Israel. Eu nunca vi uma palavra. Gente, você não quer fazer isso? Você não quer falar uma coisa para Deus? Assim, uau! Eu nunca vi alguém falar assim. Eu queria. Esse seria o maior prêmio de todos. Porque a partir desse momento você não é um servo inútil. Você não está fazendo só o que Deus mandou. Você tem algo no seu coração, porque o amor é assim. Num verdadeiro relacionamento de amor, que o amor é aquecido continuamente, no casal, por exemplo, mas não é só entre marido e mulher, pode ser entre irmãos da mesma família, pode ser entre mãe e filho, pai e filho, assim, qualquer tipo de relacionamento. Quando você faz algo pela pessoa amada que a pessoa não estava esperando, não é a melhor coisa que tem no mundo? É a melhor coisa. Quando tudo vira rotina, tudo assim, e na verdade você acaba não fazendo nem o que a outra pessoa esperava de você, é um relacionamento doente, é um relacionamento que não tem vida. Então Jesus quer esse tipo de relacionamento conosco, né? Que a gente descubra as coisas antes dele pedir, porque essa é a nossa paixão.
A pessoa que tem paixão, ele sempre está pensando: o que eu posso fazer? Como que eu posso demonstrar meu amor? Como é que eu posso demonstrar que realmente eu amo, que eu quero o bem da outra pessoa? Então, eu não sei se eu consigo passar, mas o que eu enxergo em toda essa história da casa de Deus, que a casa de Deus precisa ser restaurada, em primeiro lugar, o que Deus está esperando de nós, Ele investiu tudo que Ele tinha em nós. Ele deu o seu Filho, Ele deu tudo que Ele tinha para nós. Ele, quando você pede, às vezes antes de você pedir, Ele atende às nossas necessidades. Pode ser que Ele não faça tudo do jeito que você quer, do jeito que você pediu, mas Ele está sempre cuidando de nós. Eu acho que um dia nós vamos descobrir livramentos, não só livramentos assim de acidentes, isso também, mas livramentos de decisões erradas, porque hoje a gente não sabe. Se eu tivesse feito aquilo, né? Se eu tivesse ido por aquele caminho, lá naquela encruzilhada, se eu tivesse feito aquilo, quantas e quantas coisas Deus nos protegeu, quantas coisas Ele nos guardou, de coisas que a gente teria feito segundo o nosso coração e teria sido mal para nós. Então, um dia nós vamos descobrir muitas e muitas coisas que Deus fez por nós. Mas esse investimento que Deus fez em nós, Ele quer reproduzir, isso aqui é muito claro, principalmente no Evangelho de João, tudo que Deus quer nesse investimento que Ele fez por nós, é estender o mesmo relacionamento que existe na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele quer reproduzir esse relacionamento em nós. O que quer dizer isso? O relacionamento que você vai olhando, assim, tudo que Jesus falava, Jesus veio para revelar o Pai, para revelar como é que funciona entre eles. Então você lê assim, o Evangelho, você vê isso em outras partes dos Evangelhos, da Bíblia, mas o Evangelho de João é muito rico nesse sentido, porque Jesus está sempre falando: eu e o Pai é assim, eu não vim aqui para fazer a minha vontade, eu não faço nada por mim mesmo, o Pai deu tudo para mim, o Pai me deu o Espírito Santo sem medida, sem uma porção, assim, ele fala um monte de coisas sobre a relação dele com o Pai e com o Espírito Santo também. E essa relação que você começa a analisar, porque assim, primeiro você faz uma salada de tudo, assim, não, eles se amam, um faz tudo para o outro, mas quando você começa a analisar assim, as coisas específicas, que Jesus deixou tudo que Ele tinha de glória, de união, de comunhão, a gente pensa em termos de conforto, né? Jesus estava lá no céu, lá é palácio, Ele é servido pelos anjos. Não sei que ideia que a gente faz, né, quando fala assim: Jesus deixou a sua glória. O que foi o mais importante que Jesus deixou para ser homem? Assim, é muito ouro, é muito luxo, é muita luz, é muita... O que Jesus sacrificou para poder se tornar homem? Ele sacrificou a comunhão dele com o Pai. Ele não perdeu a comunhão dele com o Pai aqui, mas chegou um momento na cruz que essa comunhão chegou a ser totalmente cortada. Por isso que Jesus suou gotas de sangue. Não era só porque Jesus estava pensando no sofrimento físico, também, que Ele passou por um sofrimento físico incalculável. Mas o sofrimento dele, perder a coisa mais maravilhosa que pode existir. Gente, não existe nada, você não faz ideia. Nós não fazemos ideia porque nós nunca tivemos uma comunhão nessa altura. Então a gente não consegue imaginar o quão bom é ter esse tipo de relacionamento que existe entre o pai e o filho. A gente não tem dimensão, a gente não sabe dimensionar isso. Então Jesus sacrificou isso, Ele viveu como homem, tendo dificuldade, tendo que orar, buscar ao Pai. Não era como Ele tinha lá, que era tudo assim,
constantemente livre e aberto. Então, ele sacrificou isso para poder nos incluir no mesmo tipo de relação. E qual é esse tipo de relação? A relação de perfeito amor que existe entre as pessoas da Trindade é assim. Isso também vai parecer óbvio, mas eu espero que você consiga entender que a gente não tem isso de jeito nenhum. O amor perfeito, o Filho ama o Pai a tal ponto que ele não busca o interesse próprio de jeito nenhum. Jesus não busca o interesse próprio. O Pai não busca o interesse próprio. O Espírito Santo não busca o interesse próprio. E por que eles podem ser perfeitamente felizes? Porque quando eu não busco a minha felicidade própria, eu posso me sentir muito, que é a palavra assim? Eu estou sendo muito espiritual, eu estou sendo muito mártir, né? Eu estou sendo assim, mas eu não sou feliz com isso. Quando eu deixo os meus interesses próprios, eu não sou feliz. Por quê? Porque nós não vivemos num relacionamento de perfeito amor. Eles têm uma relação tão perfeita que o filho sabe que ele não precisa buscar o interesse próprio, porque tem alguém que está buscando por ele. Então ele tem perfeita segurança no Pai. Ele teve que provar isso porque, gente, ir para o inferno, de onde ele poderia não voltar e perder eternamente, Jesus como homem, ele teve que enfrentar, você dizer assim, Pai, em tuas mãos, não foi isso que Jesus falou na cruz? Em tuas mãos entrego o meu espírito. Gente, isso não foi uma palavra bonita, uma palavra que a gente fala assim, ó Deus, entrego minha vida. A gente não entrega nada. A gente fala isso, mas são palavras. Jesus entregou totalmente, ele estava dando um salto no escuro, porque ele não estava enxergando nada. E ele sabia que o lugar para onde ele ia era separação total de Deus por causa dos pecados da humanidade. Ele estava assumindo tudo sobre si e assumindo a separação de Deus que o homem merece por causa do pecado. E a única confiança que ele tinha é que o Pai ia trazê-lo de volta. Mas ele tinha que confiar totalmente, porque ele não tinha um plano B. Se não der certo, né, tem esse negócio aqui que eu tô me guardando, né? Se Deus não, eu vou parar de trabalhar, vou dar, assim, esse é um exemplo meio bobo, né? Mas é o que vem na minha cabeça agora, né? Eu vou dedicar minha vida para a obra de Deus e Deus vai me sustentar. Mas se Deus não me sustentar, eu tenho uma continha, assim, uma reserva, pelo menos por alguns dias, ou pelo menos alguma coisa eu tenho, que eu não vou precisar ficar totalmente sem nada. Então eu nem estou falando que não é certo fazer isso, eu estou dizendo que Jesus não tinha uma conta bancária, ele não tinha uma segunda opção. Se o Pai não salvasse, como é que ele ia sair de lá? Não tinha plano B, não tinha nenhuma possibilidade. Então, o que eu estou querendo dizer é que quando nós entramos numa relação com Deus, que nós realmente deixamos de buscar o nosso próprio interesse, eu estou dizendo sobre futuro, estou falando sobre carreira, estou falando sobre felicidade, estou falando sobre realização, eu estou falando assim, você abrir mão daquilo que seria mais importante para você, porque você ama a casa de Deus. Isso é a relação que existe na Trindade. E Davi, você pode fazer, não, Davi tinha a casa dele. Gente, nenhum homem chegou perto. Só dele falar isso, Deus já se derramou sobre ele. Falou assim, Davi, para sempre, o meu filho, por toda a eternidade, vai ser conhecido como filho de Davi, por causa dessa atitude que você teve de querer fazer uma casa para mim.
Então nós não damos tudo para Deus, mas o pouquinho que dá, Deus já fala assim: é isso que eu quero, porque Ele está procurando esse tipo de resposta. Então, eu não ia falar sobre tudo isso, mas o que eu sinto sobre a casa de Deus é que essa atitude de amar a casa de Deus, de querer abrir mão, Ageu falou assim: não é tempo de vocês construírem suas próprias casas, a minha casa está em ruínas. Deus estava assim, meio que falando assim: cadê os Davis de hoje? Cadê as pessoas que estão preocupados com a minha casa? Então, essa é a atitude da igreja primitiva. Ela se traduz em tempo, ela se traduz em dinheiro, ela se traduz em motivação. É o que consome a minha vida, é querer que a casa de Deus seja construída. E como que isso acontece? Não é a única maneira, mas agora eu quero ler com vocês em 2 Coríntios 8 e 9, que seria a passagem, eu acredito que a gente pode falar isso, que seria a passagem do Novo Testamento, esses 2 capítulos, seria a passagem do Novo Testamento que mais fala sobre dinheiro, sobre doação, né? 2 Coríntios 8 e 9, nós não vamos ler os 2 capítulos todos, eu só vou pegar algumas partes assim, para vocês enxergarem, mas eu queria mostrar, porque eu sempre falo, a chave para entender o Velho Testamento é o Novo. Então, se Joás chamou o povo para contribuir, porque sem contribuição a casa de Deus fica em ruínas, então eu preciso entender um pouquinho no Novo Testamento como que é essa contribuição, como que funciona, como é que eles aplicaram isso, ok? Então, os 2 grandes exemplos, pelo menos que me vêm à mente no Novo Testamento, são Atos 4, que a gente leu domingo passado, em que começou em Atos 2, né? Atos 2 e Atos 4, que a igreja primitiva, quando eles receberam a mensagem do amor de Deus por mim, eles responderam dando tudo para Deus. Deus não precisa de nada, mas a casa de Deus precisa. E quem que é a casa de Deus? Somos nós. Então, isso lógico que não é uma coisa que envolve, não, então nós vamos fazer bem só para quem está aqui dentro. Não. Esse cuidado mútuo, essa coisa assim de falar: eu não quero viver uma vida de egoísmo, eu não quero ter as coisas para mim e o meu irmão está passando falta. Então, essa atitude, evidentemente, é o que Deus está querendo que alcance o mundo todo, entendeu? Então, o objetivo, claro, não é formar um grupinho especial, separado, a gente só... Era essa atitude, essa vida dos cristãos primitivos, a gente vê isso em outras literaturas, que era o que impressionava o povo daquela época. A igreja em Roma, por exemplo, ela cresceu muito porque as pessoas viam os cristãos cuidando um do outro. Então eles também queriam fazer parte. Não porque assim, quero ver se eu também ganho uma parte. Não, porque eles queriam fazer parte de uma família de amor, que é o que Deus quer que se reproduza na terra, ok? Então vamos ler aqui. 2 Coríntios 8... Paulo está falando com uma igreja em Corinto. Onde ficava Corinto? Na Grécia, okay? A Grécia não era o poder militar, né? Não era o governante do mundo nessa época, mas eles eram a cultura dominante na época. Então, Corinto ficava na Grécia, era uma cidade importante e era uma igreja que tinha muitos problemas, né? Mas ele está falando aqui. E esse momento eu queria mostrar, só para vocês terem uma ideia, como a gente não vai ler o contexto todo e nem tudo nem explica aqui,
Deixa eu só explicar o fundo desse capítulo, desse apelo. Quando assim, no livro de Atos, eles nem faziam apelo. As pessoas faziam isso, era uma coisa espontânea. Por isso que eu falo assim, não eram servos inúteis, dando 10%. Né? Eles eram pessoas assim, que estavam fazendo o que ninguém estava pedindo. Ananias e Safira morreram, como Pedro disse, vocês não tinham que dar nada. Ninguém pediu para vocês para dar nada. Né? Eles morreram porque eles mentiram. Falaram uma coisa que não era. Então o pecado deles foi esse. Mas eles não precisavam nem ter. Eles venderam e deram metade, ficaram com a outra metade. Puxa vida, eles fizeram bem melhor do que eu. Eu nunca fiz isso. Né? Então, mas ninguém estava obrigando. Aí entrou a carnalidade de querer ser igual aos outros e tal, outras coisas. Agora, aqui nessa época aqui, Paulo está fazendo um apelo. Aqui ele está fazendo um apelo, realmente. Assim, gente, precisa dar. Para que precisava dar? Qual era o motivo dessa campanha? Essa aqui era uma campanha. Qual era o motivo dessa campanha? Gente, tem uns irmãos apóstolos que estão passando. Não era apóstolo, não era pastor, não era. Né? Não estou falando que é errado sustentar os obreiros, não estou falando isso. Estou falando que o modelo que nós temos aqui na Bíblia, de uma campanha, de falar sobre contribuição, não era para isso. Não era para isso. Os dois momentos de mais contribuição, que a Bíblia mais fala sobre contribuição, não era para a liderança. Então, isso me mostra que a casa de Deus precisa de dinheiro, precisa ter pessoas separadas, não só pastores, mas evangelistas, músicos, pessoas com chamado de oração. À medida que Deus mostra, tem pessoas que precisam de sustento para liberar os dons. Eu não sou contra isso, mas a Bíblia está mostrando que esse amor pela casa de Deus, esse amor que causava um sacrifício num nível grande, não era para isso. Não era algo que de alguma maneira poderia ser visto como: isso eu estou fazendo para me beneficiar. Eu vou pagar um pastor porque esse pastor, ele é muito bom, ele traz bênçãos para mim, ele traz palavra, ele me visita. Não é assim que funciona? A gente tem mais motivação de ajudar alguém, ou de ajudar, assim, quantas igrejas o povo fica animado em construir um templo? É errado construir assim, alguém deu para esse local que nós estamos. Tudo bem. Eu estou querendo dizer que a casa de Deus vai muito além disso. A nossa motivação não deveria ser: eu vou dar porque, afinal de contas, vai ser um lugar confortável para mim. Eu quero mostrar que a casa de Deus é algo que não é visando a mim mesmo. Então, o povo da igreja de Atos, eles davam para outras pessoas no meio deles. Mas esse exemplo de Corinto, de Paulo escrever para os coríntios, me impressiona mais ainda, porque aqui ele estava incentivando as pessoas a doarem, não para os pobres, nem eram pessoas que eles conheciam. Nessa época estava havendo uma fome na terra da Judéia, onde ficava Jerusalém, a igreja lá, e os santos lá, o povo de Deus de lá, estava passando falta. E entre eles não estava dando mais para eles suprirem essas necessidades. Então, uma igreja em outro país, que não tinha contato direto, eles estavam dando para a igreja em outro lugar. E isso me fala assim, simplesmente o princípio da Trindade, que eu dou, e ele vai falar isso aqui, ok? Então eu queria que vocês entendessem. É uma campanha para ajudar pessoas em necessidade que nem fazem parte do meu grupo, da minha igreja, da minha família. Então, essa é a atitude da casa de Deus. A casa é para Deus. Eu quero abençoar a casa de Deus para que Deus tenha um lugar para morar. Então tem muitas ramificações, tem muitas coisas que hoje a gente nem consegue entender. Mas a igreja hoje não tem essa mentalidade
Nós, às vezes, doamos para algum missionário que a gente conhece, mas mesmo assim é muito pouco. Então a gente não tem uma mentalidade de doação para fora, é tudo para dentro, é tudo para aquilo que me beneficia, que eu conheço, que eu possa ter algum tipo de retorno. E a casa de Deus é a casa de Deus, eu dou para Deus. Então essa é a ideia que eu queria passar. Ok, então agora vamos ler. Agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, que era uma região perto deles, era uma outra região. Em muita prova de tribulação, porque o que Paulo estava levantando recursos em outros lugares também. Então ele está dando um exemplo da Macedônia, que era uma outra região, e que eles também estavam participando. Em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e a sua profunda pobreza transbordou em riquezas da sua generosidade. Pois segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, e ainda acima delas, deram voluntariamente. Então, a gente vê esse paralelo. No Velho Testamento, eles faziam isso para construir uma casa material. Mas hoje não é uma casa material. Então, a doação, a contribuição, a casa de Deus é essa casa espiritual que é para Deus e que não visa o meu benefício pessoal. Versículo 4: pedindo-nos com muitos rogos o privilégio de participarem desse serviço que se fazia para com os santos. Sabe aquela situação que uma pessoa pobre, não tinha muitos recursos, fala assim, mas eu posso dar uma oferta? Não, irmão ou irmã, você não tem condições de dar, acho que você fique tranquilo. Não, mas eu quero, sabe? Esse é o cenário que ele está explicando, né? Que as pessoas pediam, rogavam, deixa eu participar. É meio invertido de ser hoje. Hoje tem que ficar assim, criando uma pressão para dar. E eles dizem, não precisa dar. Não, mas eu quero, né? Essa era a situação. Eu quero dar. Versículo 5, olha a importância disso aqui. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Então essa é a atitude. Por isso que nessa nossa sequência aqui tem que haver essa aliança, essa mudança de coração, para que as pessoas, para que nós sintamos esse desejo de nos doar a nós mesmos e tudo que nós temos também, ok? Agora eu vou pular aqui lá para versículo 13. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós aperto, mas para igualdade. Essa é a condição da casa de Deus, né? É por isso que as pessoas na igreja de Atos davam propriedades e tudo mais. Por quê? Porque eles queriam que houvesse uma distribuição, eles queriam que todo mundo tivesse as mesmas oportunidades, os mesmos recursos. Então, ele diz assim, eu não estou querendo que vocês se sacrifiquem e o povo lá tem abundância e agora vocês vão ter falta. Não, eu estou falando isso para que haja igualdade. Nesse tempo presente, a vossa abundância supre a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta. E haja igualdade, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Isso ele estava citando da época do maná, né? Quando as pessoas recolhiam maná, quem recolhia muito não sobrava, quem recolhia pouco não teve falta. Então, o suprimento isso é o reino de Deus. O reino de Deus é quando não há falta, e isso acontece por isso é um mover que acontece de dentro de nós, e esse é o espírito que eu tentei explicar da Trindade. Por que o Filho podia confiar a vida dele totalmente no Pai? Porque ele sabia que o Pai faria tudo pelo Filho. Então eles não têm
nenhuma espécie de insegurança. Eu vou dar tudo que eu tenho, mas será que Deus vai cuidar de mim? E mesmo nas nossas relações um com o outro, eu vou fazer tudo para minha esposa, mas será que ela vai fazer para mim? Vou fazer para o meu filho? Sempre nós temos a insegurança. Se eu esquecer dos meus problemas, se eu viver pelos problemas dos outros, servindo os outros, mas quem vai cuidar dos meus? Não é isso que a gente sempre pensa? Nós sempre temos insegurança. E ele está falando assim: gente, vocês não precisam guardar uma conta bancária para o dia que vocês estiverem em apuros. Vocês podem dar. Gente, eu estou falando a verdade. Eu não tenho esse tipo de desapego. Não tenho esse. A gente não tem isso. Aliás, isso não vem de nós. Mas é isso que Deus está procurando na igreja: um espírito de doação. Nós podemos nos doar para Deus, porque Ele vai cuidar de nós, mas na igreja é isso que vai começar a fluir. Eu dou do que eu tenho abundância hoje, mas se eu tiver falta amanhã, alguém vai doar para mim também, porque na comunidade, na coletividade, tem suficiente que Deus vai suprir, né? Agora só uma parte no capítulo 9, capítulo 9, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que dá com alegria. Então, essa alegria de doar para Deus, alegria de fazer parte dessa relação de amor com Deus e uns com os outros, é isso que Deus está procurando. A mesma relação, o mesmo tipo de doação que existe na Trindade, Ele quer que exista entre nós e Ele. Por isso que as alianças que Joada fazia era entre o povo e Deus e uns com os outros, porque a manifestação desse amor entre mim e Deus, a manifestação é o amor que flui entre nós. Então isso é que Deus está procurando. Esse é o reino de Deus. E Deus é poderoso, versículo 8, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos para toda generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Aí ele continua mostrando assim, que tudo que nós fazemos, nesse sentido de generosidade, traz glória para Deus, traz gratidão, faz com que o nome de Deus seja engrandecido. Gente, isso não é só dinheiro, ok? Dinheiro é um ponto muito importante desse aspecto de restauração. Mas você sabe que, dependendo da sua condição, né, eu vou dar um exemplo muito simples também, não sei como, assim, isso é uma verdade infeliz na minha vida. Se bate alguém na minha porta pedindo dinheiro, é muito mais fácil eu dar o dinheiro do que ficar 5 minutos conversando com aquela pessoa, sendo pessoal. Você está passando por algum problema? O que eu posso fazer por você? Isso é muito mais difícil do que a gente dar R$2, R$5, R$10 para aquela pessoa, né? Então, isso também em todos os aspectos, né? Doação de dinheiro é uma grande parte do que Deus quer fazer, mas doação de tempo. Por isso que ele fala assim, as pessoas se doavam primeiro a si mesmos, depois aquilo que eles possuíam de acordo com a direção de Deus, né? O amor pela casa de Deus,
eu não estou fazendo isso, eu não devo fazer isso por uma questão assim, eu quero ser bondoso. Isso não é uma motivação suficiente, a gente querer simplesmente assim, ajudar alguém financeiramente. Isso é muito bom, a gente sentir amor pelas pessoas, né, por pessoas naquela região das barragens, enfim, todos os lugares onde tem pessoas que estão passando necessidade. É muito importante a gente querer ajudar materialmente, mas também nosso tempo e a motivação, ela vai além do nosso amor ao próximo, porque isso tudo vem da casa de Deus, porque o que nós estamos querendo mesmo é preparar um caminho para a casa de Deus, para Deus poder morar entre nós. E a casa de Deus, Ele vai morar entre nós quando nosso amor por Ele estiver nesse nível, e o amor por Ele vai se traduzir em amor uns pelos outros. Deu para entender? Então não é assim, eu preciso me esforçar para amar mais as pessoas que estão sofrendo. Nós precisamos ter compaixão, isso é muito bom, mas eu só estou dizendo assim, que a motivação, a fonte disso é o nosso amor por Deus. Então, nós estamos procurando entender o que é essa restauração da casa de Deus, como que isso traduz em nosso tempo. O que é a casa de Deus hoje ser uma casa que está precisando de finanças? Se for olhar para a maioria das igrejas hoje, as igrejas não estão precisando de mais dinheiro para colocar ali dentro, né? Então, assim, o que a casa de Deus está precisando? A casa de Deus precisa dessa atitude aqui, desse tipo de amor. O amor fluindo a Deus e isso gerando esse tipo de amor uns pelos outros. É difícil? Difícil você imaginar isso acontecer? Mas se isso aconteceu em figuras no tempo passado, eu entendo que isso é uma promessa de que isso vai acontecer na realidade entre nós. Nós podemos crer nisso, nós temos essa promessa. E aconteceu na igreja primitiva. O Espírito Santo foi derramado e eles tinham esse amor, eles tinham essa paixão. Então, por que nós não podemos crer que Deus quer restaurar esse mesmo amor, essa mesma paixão por Ele? Ok? Então, como demorei muito nessa parte, nós não vamos chegar na parte ruim hoje, mas é até melhor que a gente vai embora hoje com essa visão mais do propósito de Deus, né? Aí na próxima semana a gente começa essa história infeliz do final da vida de Joás, né? Para a gente também aprender com isso. Senhor Deus, nós queremos oferecer a Ti, Senhor, nosso coração. Queremos confessar, eu quero confessar que não tenho essa disposição, isso não está acontecendo na minha vida, mas, ó Deus, não precisamos também nos acomodar com isso, nós não precisamos dizer, isso é impossível, isso é uma utopia, jamais isso vai acontecer, como é que pode mudar? Todo o nosso sistema, toda a nossa orientação como igreja é totalmente diferente, nós nos acostumamos a doar para que nós tenhamos mais conforto, para que nós tenhamos mais pessoas para nos servir. Deus, eu reconheço que algo fundamental precisa mudar na minha vida e na vida dos meus irmãos, mas, Senhor, nós estamos olhando para quem pode fazer isso, assim como o Senhor tirou todo o sistema de Atalia e Jezabel e colocou no trono Joás e abriu um caminho para a restauração da tua casa. Nós também queremos olhar para Ti e pedir que o Senhor levante pessoas como Joiada, pessoas, ó Deus, que sejam usadas por Ti para trazer restauração à Tua casa. Esse é o nosso anseio e o nosso clamor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.